Olá, tudo bem? Estou muito feliz hoje por esse privilégio e por essa oportunidade de iniciar mais um vídeo. Por isso dou graças a Deus por me conceder esta oportunidade. Há algumas semanas eu falei sobre o sonho americano. É sobre isso que eu vou dizer hoje, mais uma vez. Este é o sonho que muitos acalentam. Por isso eu acho que vocês, aqueles que estão interessados, prestem bem atenção naquilo que eu vou dizer e na minha experiência. Eu sou o Ezequiel Camilo da Silva, sou professor aposentado e escrevo livros desde 2009. Eu conto as minhas experiências de vida, as minhas experiências como guia de turismo e também nas minhas experiências fora do Brasil. O sonho americano é acalentado em grande parte de jovens do Brasil e também do mundo. Mas no Brasil se tornou ultimamente um tipo de febre, querer estudar, morar e viver nos Estados Unidos da América. Então se tornou uma fantasia, esse desejo, esse anseio de viver nos Estados Unidos. Agora vamos ver um pouquinho sobre a fantasia e sobre a realidade. Antes de mais nada, eu quero falar da minha história. Na minha história de vida, quando eu tinha aproximadamente 20 anos de idade, eu me encontrava em São Paulo, preparando para o vestibular na Universidade de São Paulo, na USP. E eu fazia um cursinho. E ocorreu que, através de amigos, eu fui motivado, eu fui estimulado para imigrar para os Estados Unidos. Então, essas pessoas que lá estiveram, eles me colocaram na cabeça que eu tinha que ir para os Estados Unidos, porque lá era o país do futuro, era o país da tecnologia, dos carrões, da fantasia, enfim, era um lugar maravilhoso. E aquilo me deixou motivado. Eu fui até o consulado americano, que naquele tempo era na Avenida Paulista, ali no Conjunto Nacional, e retirei os formulários. Então, com a ajuda desses amigos, eu preenchi aquelas guias, coloquei os documentos, as minhas informações, e marquei uma entrevista no consulado para entregar aquele material, enfim, para dar andamento ao meu pedido de ser imigrante nos Estados Unidos. Aconteceu que, no dia marcado, lá estive, e ocorreu que um dos secretários que me atendeu, ele me chamou uma atenção. E me disse o seguinte: olha, você é um jovem, você já serviu o exército, você tem uma boa formação, um bom físico, e você será admitido como imigrante. Mas tem um porém. A partir do momento que você ingressar nos Estados Unidos como imigrante, você terá que fazer um juramento à bandeira americana, porque você receberá o seu título de cidadão americano. Isso significa o seguinte, que fatalmente você será convocado para lutar no Vietnã. Naquele período, eu me encontrava fazendo vestibular com meus sonhos, e a guerra do Vietnã era uma guerra suja. Eu achava aquilo realmente muito injusto, o que os americanos faziam no Vietnã. E diante daquela advertência, da possibilidade de eu ir para os Estados Unidos para depois ter que lutar no Vietnã, eu fiquei com o pé atrás.
e simplesmente eu falei para aquele oficial do consulado: me dê de volta os meus formulários, os meus documentos, que eu vou pensar nesse assunto aí. Depois eu volto aqui. E eu retirei aqueles documentos e não voltei lá, mas nunca mais. Isso era no mês de novembro de 1968. Acabei indo para o interior, no final daquele ano, em dezembro. Conheci uma moça lá, muito bonita, por sinal. Me apaixonei por ela, comecei a namorar com ela e acabei me casando com ela. Hoje ela é minha esposa, a professora Terezinha. E depois daquele sonho frustrado de ir para os Estados Unidos, passaram 20 anos. Isso ocorreu em 1968, depois 1988. Eu estava casado, estava com 3 filhos, e surgiu uma nova oportunidade de ir para os Estados Unidos. Desta vez, seria uma outras circunstâncias, uma outra condição, e lá nós fomos então, eu, a minha esposa e os 3 filhos, passar uma temporada nos Estados Unidos. E aquele sonho americano de viver lá, aquela fantasia, tudo isso nós acalentávamos. Mas existe uma grande diferença entre a realidade e a fantasia. E ocorreu que, quando nós chegamos nos Estados Unidos, no mês de julho, em pleno verão americano, e nós fomos numa região de praia. E lá, então, em 2 dias eu arrumei um emprego. E fui trabalhar no hotel. A minha esposa foi ser arrumadeira e eu fui ser trabalhos gerais, que chama de handyman. E quando foi na terça-feira, quando o meu patrão fez o primeiro pagamento, ele disse o seguinte: você não pode trabalhar aqui nos Estados Unidos porque você é turista. Se eu permitir que você fique aqui, eu poderei ser preso. Aí eu pensei bem naquelas palavras e fiquei preocupado. Aí eu falei para ele que eu ia até Nova York, falar com o advogado da imigração, para tentar então conseguir um documento. É isso que eu fiz. Uma semana depois eu estava em Nova York, e lá então eu fui num escritório de um advogado que trabalhava dentro da imigração americana. E lá ele montou um processo. Eu entrei com um pedido de visto de trabalho. Teve um gasto, mas eu recebi uma carta. E essa carta dizia o seguinte, que durante 1 ano, enquanto o meu processo estava em tramitação, eu poderia trabalhar até aguardar uma resposta da imigração americana. E naquele ano, então, eu com aquela carta trabalhei nos Estados Unidos. Nós trabalhamos. E lá, então, nós montamos uma casa e nós estudamos, as crianças foram para a escola. Enfim, nós vivemos uma temporada nos Estados Unidos. Foi um período muito bom, né? Foi um período que eu não posso me queixar, apenas eu sinto saudades daquele tempo. Mas, quando completou 2 anos que nós estávamos lá, eu fiz um balanço, eu e minha esposa. E nós percebemos que não valeria a pena continuar nos Estados Unidos. Então nós decidimos regressar. As crianças já tinham aprendido inglês. Eu tinha o meu filho mais velho com 17 anos, a menina com 15 anos e o pequeno tinha 10 para 11 anos, entre 10 e 11 anos. E nós então decidimos voltar. E nós voltamos para o Brasil. Mas a volta foi muito difícil, porque antes de voltarmos, a gente estava perguntando um para o outro: será que vale a pena voltar? Será que vale a pena ficar? Enquanto isso, eu tinha certeza que eu tinha na mão algo que eu não poderia largar. Aí você vai dizer: não, você tinha na mão, você estava nos Estados Unidos, você tinha uma casa montada, você tinha tudo lá na sua frente. Você tinha uma oportunidade. Sim, tinha tudo isso. Mas isso era, como a gente diz aqui, era 2 pássaros voando. Mas eu tinha um pássaro na mão, que era o Brasil. Era minha casa, meu emprego.
o meu cargo de professor, a minha esposa também, eu já tinha na verdade, dedicado 20 anos da minha vida no trabalho, que contava com a minha aposentadoria. E eu disse para os meus filhos, voltando para o Brasil, lá vocês serão como na terra de cego com um olho. E diz o seguinte, que na terra de cego quem tem um olho é rei. E lá vocês estarão então em vantagem, tanto para arrumar emprego, quanto para estudar, porque vocês têm a língua, vocês aprenderam inglês, aprenderam uma língua estrangeira. E se vocês ficarem aqui, o que vai acontecer? Vocês serão alguém na multidão. Então, esse é o problema. Se eles ficassem nos Estados Unidos, eles seriam alguém na multidão. Mas eles regressaram para o Brasil, junto comigo. E nossa volta foi muito difícil, porque a readaptação não foi fácil. Nós sentimos que muitas pessoas tinham inveja da gente, outras pessoas não olhavam a gente com bons olhos. As escolas não receberam bem os meus filhos. Eles tiveram que fazer readaptação, tiveram que enfrentar uma série de problemas. Enfim, foram 2 anos difíceis de readaptação, mas nós conseguimos vencer. E depois abriu para nós um novo horizonte. Eu comecei a trabalhar com turismo, aplicar minha experiência que eu tinha conseguido nos Estados Unidos. Enfim, o nosso retorno, hoje, eu agradeço a Deus por ter voltado. Porque se eu tivesse ficado lá, eu não sei se eu estaria aposentado. E também não sei se eu teria os mesmos privilégios, se eu teria conseguido aquilo que eu consegui quando eu voltei e fui atuar na área de turismo. Mas no balanço geral, nós sentimos que o sonho americano, ele é muito bom para aqueles que talvez não tenham nada no Brasil, talvez não tenham conseguido nada no Brasil. E pode ser que eles se acertem lá. Mas, para mim, pessoalmente, o sonho americano seria um pesadelo. Eu teria certeza que seria um pesadelo se eu tivesse ficado lá. E teria perdido aquilo que eu tinha conseguido no Brasil. E talvez não teria recuperado lá nos Estados Unidos tudo aquilo que eu havia construído anteriormente. A decisão de voltar para o Brasil, até hoje, eu agradeço a Deus. Porque aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu fiz, eu devo ao meu querido Brasil, porque aqui onde eu construí aquilo que eu tenho. Eu não tenho quase nada, eu tenho apenas uma casa e eu tenho a minha experiência, o meu passado, a minha família. E hoje eu tenho 2 filhos que moram fora do Brasil. Um mora na Austrália e a outra mora no Havaí. Mas se eles me perguntarem qual é o país que você quer viver, eu vou dizer, eu vou querer viver no Brasil. Porque apesar de tudo, eu gosto do Brasil. Então faz 30 anos que nós voltamos. E em sem consciência, eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza absoluta que agimos de forma correta. E se alguém quiser ler um pouquinho mais a respeito dessa minha experiência, está aqui nesse livro, O Sonho Americano. É só entrar no site da Buboc, colocar meu nome, Ezequiel Camilo da Silva, e colocar o título do livro e pode baixar como download free. Um grande abraço a todos. Se você gostou do vídeo, você põe um like. Ou inscreva-se. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.